E aí, jovens, falando mais um pouco sobre estatística, não é isso? Nós vamos falar agora sobre a questão dos indicadores, né? É, o que é que nós, veja bem, no início nós falamos que para você fazer uma pesquisa é necessário que você tenha um público, né? Que esse público que eu vou pesquisar é o que eu chamo de amostra, né? Aliás, eu tenho um público, né, que é a população-alvo. Dentro da população-alvo, eu posso estar analisando ela como um todo ou apenas uma parte, é o que eu chamo de amostra, não é isso? Dentro da amostra, alguns fatores são analisados, são quantificados, são medidos, que a partir dessas medidas, a partir dessa quantificação, é a partir daí que, sabendo desses valores, é que muitos programas são criados, principalmente na educação, né? Então, na verdade, o que é indicador e o que é de fato índice, não é isso? Na verdade, no geral, a gente pode dizer que tanto os indicadores quanto os índices é uma forma de medir, é uma forma de quantificar, né? Medir ou quantificar certas tendências que a partir delas, aí sim, eu vou ter uma inferência, né? E tendo essa inferência, né? Eu vou ter não só a gente, mas como todo um grupo, você tem uma facilidade de estar construindo programas, não é isso? Vamos ver. Então, o que é que diz aqui? Indicador é um valor calculado, né? E índice é uma medida. Então, no geral, tanto o indicador quanto o índice são formas de quantificar e medir, de certa forma, o que eu vou chamar aqui de amostra, por exemplo, né? Quando você mede, quantifica, qualifica essas amostras, eu estou usando o indicador. E o índice, por exemplo, é através do índice, né, desses indicadores é que eu vou ter certeza, né, de como estão ou como se dá a situação dependendo daquilo que eu estou pesquisando, certo? Então, vamos ver. Dentro da educação, eu tenho vários indicadores. Mas como é que eu vou chegar a esses indicadores? Por exemplo, na educação, né? Como é que eu vou saber como anda a educação no país? Como é que eu vou saber a educação no Brasil, no estado e no município? Eu tenho aí a questão do censo demográfico, né? Que é através dele que é construído é, o, os indicadores. Eu tenho o censo da educação básica e ainda tenho a prova Brasil, né? Ou seja, através desses entes aqui, eu vou ter em mãos dados para construir programas educacionais. Porque através desse censo eu vou saber se a população está ou não alfabetizada, se todas as pessoas que estão em idade escolar estão matriculadas ou frequentam a escola, quantas pessoas de fato conseguem terminar o ensino médio dentro da idade correta, né? Como está a infraestrutura das escolas, como é que está, as escolas são adequadas para receber determinada quantidade de alunos, quantos alunos conseguem de fato chegar ao ensino médio e ingressar na universidade. E a Prova Brasil ela é interessante. A Prova Brasil, ela para nós, ela tem uma grande importância, porque de fato ela vai medir a qualidade da educação no tocante ao processo ensino e aprendizagem, mais especificamente na questão da aprendizagem, porque através dela é que a gente sai, né, do estado não alfabetizado para o estado alfabetizado, certo? Então aqui, dentro da educação, nós temos esses vários índices. Taxa de analfabetismo, número médio de anos de estudo, número médio de horas aulas diárias, nível socioeconômico da escola, proporção dos alunos discriminados por raça, cor e gênero, infraestrutura da escola, tamanho e complexidade da escola. Todos são essenciais, né? Mas se você observar, por exemplo,
Por que isso aqui são indicadores? Né? Porque é através da quantidade feita a pesquisa, se eu tenho em mãos quantos alunos, quantas crianças ou quantos adultos são ainda considerados analfabetos, né? E saber por que eles ainda são analfabetos, é através desses números é que o governo cria programas educacionais para, de fato, tirar essas pessoas desse estado de não alfabetizado. Mas desses indicadores aqui, a infraestrutura da escola e o nível socioeconômico da escola, eles são essenciais. Por que eu estou dizendo que o nível socioeconômico da escola, ele influencia em todos esses aqui? O que é, falando em nível socioeconômico, eu estou falando de recursos que a escola tem para prover a educação para seus alunos. Vocês já pararam para vocês fazer assim, uma comparação em termos dessa estrutura socioeconômica e em termos da infraestrutura das escolas públicas e das escolas privadas? Vocês já pararam para perceber isso? Né? Vocês podem ver que tanto as escolas públicas quanto as escolas privadas, em número de alunos, elas estão abarrotadas. Né? Em quantidade de alunos, tanto as escolas públicas quanto as escolas privadas, elas estão abarrotadas. Mas se você observar, as escolas privadas, ela tem um nível socioeconômico mais elevado. Não é as pessoas, não são os alunos de fato que frequentam a escola e tem esse nível, que nós também tem, mas a escola como um todo. A escola detém um recurso enorme, né, que através desse recurso, ele realmente consegue atingir todos esses outros indicadores. Por exemplo, a taxa de analfabeto é menor, né? O número médio de anos estudados também é menor. Veja, se você observar hoje, nós temos hoje alunos na escola pública com 25 anos, ainda no ensino médio, ou nessa idade ainda, no ensino fundamental, onde, na verdade, a idade correta para terminar o ensino médio é com 17 anos. E os últimos dados pesquisados são alarmantes. Olha o indicador aí. Número médio de anos de estudo. Através também de quantos anos os alunos estão estudando ou estão ficando fora da escola, o governo também cria programas. Número médio de horas-aulas. Perceberam hoje que a quantidade de horas-aulas das escolas privadas são maiores do que das escolas públicas. Porque a gente da escola privada ela tem um nível socioeconômico maior. E aqui, pessoal, hoje um ente que está assim no auge, essa questão da discriminação. Né? A quantidade de alunos, se você observar hoje, a quantidade de alunos que sofrem discriminação não é pouco. Se você for pegar mesmo, pegar o índice hoje, é lá em cima a quantidade de alunos que são discriminados por raça, por cor, com a questão do gênero. E aqui ainda tem a questão da sexualidade. Essa é que de fato está matando. Né? E hoje a cor. Não sei se vocês viram recentemente um programa, não um programa, que eu chamo, fugiu o nome agora, né? Que na televisão foi mostrado, onde se colocou algumas crianças, né? Elas recebiam textos que tinham palavras de cunho discriminatório, e elas tinham que dirigir esse texto a pessoas. E a maioria das crianças, né, elas não conseguiam falar todas aquelas palavras, porque de fato eram discriminadas. Né? E na escola hoje, se você vê a questão de raça e cor, né, a quantidade de pessoas que frequentam a escola, que são de cor negra, é grande. Também, recentemente também, com esse advento agora da pandemia e a criação das aulas remotas, por exemplo, como nós estamos fazendo agora, né? Teve uma escola particular, eu não sei, me lembro bem se é de Fortaleza, como uma escola tem um nível socioeconômico muito alto, né? Criou uma sala, ela adaptou salas com computadores no início, né? Onde os alunos assistiam aula na própria escola, né? Com computadores. E aí teve uma mãe que ela até jogou
na rede social, né, um comentário, que ela foi mal nesse comentário, que ela disse que não queria o filho dela numa mesma sala de aula onde tinha pessoas com nível socioeconômico mais baixo do que o dela e também crianças de cor, ou seja, crianças negras, né? E a infraestrutura da escola. O que significa isso? São escolas que realmente têm condições de funcionar. Gente, se você fizer um levantamento hoje, da maioria das escolas, se for levar o pé da letra, nós estamos falando de comunidades, não é isso? Já estamos falando de indicadores. Se você levar o pé da letra, a quantidade de escolas hoje, que de fato, elas não têm condições de funcionar, é grande. Não vamos longe, não. Né? Aqui no nosso município, por exemplo, está acontecendo isso. Está se construindo escola agora? Ótimo. Bom para nós. Então, se reformando as escolas? Bom. Mas se você andar em todas as escolas de São João, você vai ver que a infraestrutura delas, a maioria delas, seria reprovada. Ou seja, não tem uma estrutura suficiente para que, de fato, o aluno se sinta acolhido naquele espaço. Tem escolas aqui que os alunos ficam igual na prisão. Prisão no sentido que eu falo, que é um espaço tão pequeno, né? Eu tenho, por exemplo, na escola que eu trabalho. Não é isso? E aqui entra a questão do tamanho e complexidade da escola. Além da infraestrutura, o que significa essa infraestrutura? É ter salas adequadas, ter cantina, ter uma área de lazer, ter no mínimo um espaço para receber os alunos, né? Ter auditório. Perguntem vocês aqui em São João. Vamos por São João. Quantas escolas tem em São João? Quantas? Quantos deles são muitas? Quantas tem auditório? Aqui em São João, por exemplo, só conheço duas que tem auditório. Não vou dizer o nome, não. Só conheço São João, duas escolas que tem auditório. Duas escolas que, em termos de infraestrutura, elas realmente são bem adequadas. Então, esses indicadores aqui, eles podem ser, através da quantificação deles, é que a maioria dos programas escolares são criados, né? E com base neles, né? Com base neles, também vêm os recursos para que de fato se consiga fazer uma educação de qualidade. E aqui, já que nós estamos falando nós estamos falando de indicadores educacionais, aqui tem essa questão da educação escolar. O que é essa educação escolar? A educação escolar é justamente essa educação que o aluno recebe dentro da escola, né? Ou seja, todo mundo tem direito à educação e direito de aprender. O direito à educação equivale ao direito de aprender. Aí você pergunte hoje, quantos alunos nossos ainda são analfabetos? Quantos alunos conseguem terminar o ensino médio de qualidade? Né? E aí, quando você vai falar a questão de nível socioeconômico, influencia bastante. Pesquise o nível socioeconômico das famílias. Quantas tem? Né? Então, para crianças e jovens, esses aprendizados ocorrem principalmente em escolas, através de atividades de ensino orientado por professores. É o que nós estamos fazendo agora. Nós, enquanto professores, nós saímos da condição de professor para ser um orientador, um mediador. O que é isso? Nós, enquanto professores, nós somos pedagogos, né? Vocês, nós aqui, eu com vocês, eu já tenho o curso de pedagogia, mas vocês estão cursando pedagogia, né? Serão esses futuros que vão ser esse mediador, esse orientador. Então, nós é que somos o elo entre o aluno e o conhecimento, entre o ensino e a aprendizagem. Elo é ligação. Então, a gente não é mais só professor, nós somos orientadores, nós somos mediadores do conhecimento. Então, aqui, por que hoje muitas crianças não sabem ler e escrever? Nós estamos falando de indicador. Por que muitas crianças não sabem ler e escrever? Gente,
a gente não separa a palavra em ensino e aprendizagem. Não é ensino-aprendizagem, é ensino e aprendizagem. Uma não se separa da outra. Se você realmente ensinou, ele aprendeu. Se o aluno não aprendeu, é porque não houve ensino. Eu ensinei, ele não aprendeu? Eu não concordo com isso. Então, só há aprendizagem se houver ensino, ok? Aí tem o seguinte, as 3 dimensões da educação são aprendizado, ensino e escola. Essas são as 3 dimensões da educação. Todas elas formam um sistema educacional. Ou seja, aprendizados, né? Ou seja, são de certa forma, os alunos que estão adquirindo aprendizagem. O ensino é essa forma de nós, né, criarmos esse elo, né, entre o aluno e o que ele está vendo, e a escola. A escola deve ser esse espaço aberto para receber esse aluno, tirar o aluno da condição de objeto e fazer com que o aluno também passe a ser recebido como sujeito. Aí sim, né? Então, todo mundo tem direito à educação e direito a aprender, já diz a Constituição, né? E aqui, ainda também dentro da estatística, a gente fala da probabilidade, de probabilidade e distribuição de probabilidade. Em estatística, uma distribuição de probabilidade descreve a chance que uma variável pode assumir ao longo do espaço valores. Veja bem, e aqui vamos falar da taxa de analfabetos. Quando você assume uma sala de aula, por exemplo, que você vê 26 crianças, onde a maioria não sabe nem ler e nem escrever. E aí você pergunta, qual é a chance, qual é a probabilidade de chegar ao final do ano e você ter 80% daqueles alunos conseguindo ler e aprender? Né? Vamos fugir aqui um pouquinho da educação. E jogar na Mega Sena, por exemplo, como eu falei lá nas aulas anteriores. Qual é a probabilidade, qual é a chance que tem de entre milhões de ganhadores, de jogadores, ter ganhadores, certo? Então, nesse caso, mas aqui, falando em estatística e voltando bem para os indicadores, olha bem aqui, ó, uma variável que pode assumir ao longo de um espaço de valor, ao longo de um espaço valores. Ou seja, essa probabilidade significa chances, né? Chance de dar certo, certo? É a chance de dar certo, como também a chance de dar errado. Ou seja, qual é a chance de certo programa educacional dar certo? Qual é a chance de certo programa educacional dar errado? Quantas pessoas ela vai de fato atingir? Certo? Então, essa probabilidade significa isso aí. É a chance de algo acontecer. Ou para bom, ou para ruim, ou também de não acontecer. Ok? Certo? Então, e aqui, ainda dentro da estatísticas, nós temos ainda a questão da inferência de variáveis aleatórias, né? Independência de variáveis aleatórias. Então, quando se fala de variáveis aleatórias, né? Significa são são a quantidade de indicadores que eu tenho. Veja bem, independência de variáveis aleatórias. São a quantidade de indicadores que eu tenho que eu posso analisar, certo? E às vezes uma não depende da outra. Você pode muito bem estar fazendo levantamento sobre uma certa população, e dentro dessa população, o que você vai perguntar, nem sempre uma pergunta tem a ver com a outra, ok? Então, nesse caso, veja bem, então aqui nós vamos encerrar, né, a nossa parte, enquanto agora o momento de explicação, mas nós vamos continuar ainda discutindo, né? Lembrar que
após vocês assistirem às aulas, né? Nós vamos ter o nosso momento de encontro. Já coloquei lá na plataforma os dias que eu vou estar disponível para estar discutindo com vocês. Mas isso não quer dizer que só porque eu escolhi aquele dia, vocês só vão me procurar naquele dia, não. Nós estamos aí segunda a sexta, né? Então, quem tiver alguma dúvida, só recorrer a mim, né? Tá, meu WhatsApp está aí no grupo, né? Pode fazer perguntas e nós estaremos abertos a discutir, ok? Então, desde já, um cheirão, um abraço em todo e vamos continuar, não é assim?